Dando neste momento um assunto muito importante que reflete desde a economia brasileira como a economia mundial. O nosso trabalho é sobre o modal marítimo, grupo Thaís, Kevin, Caleb, Matheus Araújo, Paloma, Matheus Henrique e Fred. Esse trabalho a gente vamos estar explicando e abordando desde a economia brasileira, a economia mundial, o que esse modal reflete nesse momento que estamos vivendo, quais as principais situações que engloba esse modal, as vantagens, desvantagens. Nós temos a maquete aqui para quem quiser não conhecer esse modal. Nós representamos ali um navio cargueiro, nós representamos o movimento que ele faz dentro do porto. E vamos estar falando também sobre o fluvial, que também engloba essa parte marítima, que a professora pediu que a gente colocasse dentro desse assunto também, que é também importante, em especial para o nosso país. Desde a pré-história, o homem sempre buscou uma maneira de desenvolver a sua logística, desde quando ele era nômade e ele se via com a necessidade de mudar de local em um curto período de tempo, por conta quando acabavam os recursos que mantinham a sobrevivência dos seres humanos naquela época, eles se viam necessitados a mudar e passar para um outro lugar. E aí entra a logística, essa questão do transporte, que é quando o homem ele se estabelece em determinada região, onde ele ali tem a sua família, a sua vivência, os seus filhos, porém ele se vê com outra necessidade, a de se relacionar com os que estão à sua volta. E aí isso constitui a nossa sociedade. Nossa sociedade ela é constituída de várias relações e a logística estabelece uma dessas relações, que é, digamos assim, o correio da nossa sociedade, que é o fluxo dos vários fatores que nós temos hoje em dia, como a internet estabelece muito bem o fluxo de conhecimento, a logística também, através do modal marítimo, estabelece o fluxo das relações humanas que foram crescendo através dos tempos. A Inglaterra feudal naquela época, a Inglaterra ela era uma grande desbravadora dos continentes, onde ela o período colonial, onde ela estabeleceu o Império Inglês em várias colônias. Desde ali nós vemos os primeiros focos do modal marítimo, da maneira que ele é hoje, porque a Inglaterra ela se viu na necessidade de conquistar os outros mares, assim, foi atrás disso e investiu pesado nas embarcações que já eram constituídas, que já eram construídas por povos também mais antigos, do pessoal do Oriente Médio já construía muito bem aquilo desde uma época anterior a isso. Porém, esse mercado naval, ele ganhou toda essa força mundial como é hoje através da Inglaterra. Ele ficou paralisado durante um período. A partir da Primeira Guerra Mundial, os países, principalmente os da Europa, eles sentiram a necessidade de se fechar para o mundo. Eles não teriam mais que manter relações com outros países e por isso ficaram enclausurados ali em suas fronteiras. E aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial o transporte marítimo ele começa a ganhar força novamente, porque ele vem um período que ele começa a crescer, mas quando ele realmente ganha muito impulso é após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se estabelece, e aí todos os países começam a ter interesse em manter relação com além fronteira, além mar, e começam a desenvolver toda a tecnologia naval que a gente conhece hoje em dia. Bom, as características do modal marítimo. Ele é o modal mais utilizado no comércio internacional, que é um ponto importante. Os portos desempenham um papel importante como elo de ligação entre os modais terrestres e marítimos. Bom, pode-se dizer que o modal marítimo, ele é a forma mais econômica de se movimentar grandes volumes e toneladas de cargas por longas distâncias. Ele consegue trafegar bem esses várias toneladas de vários tipos de cargas por longas distâncias.
vantagens aqui, que é a maior capacidade de carga, como eu já disse, carrega qualquer tipo de carga, independente, tem o menor custo de transporte e interliga continentes. As desvantagens, que é a necessidade de transporte dos portos, há também a burocracia, que por causa da burocracia, esse desembarque dos produtos acabam demorando mais, fazendo com que aumente o tempo para descarregar os produtos nos portos. Outras desvantagens, que é a distância dos centros de produção, que eles ficam longe, maior exigência de embalagens, que os containers tem que ser cada um especializado para cada produto, menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos portos. Bom, esse modal marítimo ele contribui muito para, posso dizer, a otimização do transporte global, bem como para o seu bom funcionamento. Se quer ter um bom funcionamento, é bom que se invista nesse modal marítimo, que é muito importante. Aqui no Brasil, tem as desvantagens que ainda os portos estão inadequados para esse tipo de modal e posso-se dizer que o modal aquaviário ele é fundamental, muito fundamental para promover e integrar todos os tipos de produtos no país, interno e externamente. Temos as categorias de transporte, né? Como já vimos aqui nas aulas anteriores. Por exemplo, tem a cabotagem, né, que o indivíduo, quer dizer, os operadores, eles utilizam muito quando, por exemplo, o transporte é dentro do próprio país, ou para um país muito vizinho como o Uruguai. Então, vou dar um exemplo, sai dali de Porto Alegre para o Uruguai, então eles não usam muita distância do litoral, né? O máximo, assim, 2 km, sendo visto sempre a praia, e chega rapidamente nesse destino. E navegação de interior, já que nós estamos em fluvial, nosso trabalho, então isso aí vai usar embarcações um pouco menores, e bem menores, né, claro, porque aqui ele vai entrar dentro do continente, né, por grandes rios, como tem aí, né, no Brasil, o Amazonas, o Rio Paraguai, o Rio Paraná, tem muitos rios aí, né, que... Tietê Paraná, isso, bem lembrado. E o São Francisco, né, que é um rio muito importante para essa região, que é muito utilizado nesse transporte. E navegação de longo curso. Aí, a gente já sabe, né, é dois continentes. Um continente mudando para outro, isso são navegações de longo curso. Então, essa é a importância, né, das categorias, porque que esse longo curso, isso a gente pode falar que é como a ligação dos continentes, a comercialização deles, a pacificação de tudo. Então, é por isso que tem essas categorias de transporte. Isso é importante. Vai. Assim. E os tipos de navios? Temos aqui os navios de linha, né? Os lineares. Isso. São aqueles navios que sempre estão em constante utilização, são aqueles navios que levam não tanta carga, né? Porque que eles, já que vivem se movimentando mesmo, são para coisas rápidas, então é uma coisa rotineira. E navios não gerenciados, são aqueles navios que o governo interfere neles e não interfere ao mesmo tempo, é tipo privado e público. E tem muitos navios que é do governo, e tem muitos navios que não é do governo e tem que ser do governo ao mesmo tempo. São concessões, isso, eu me lembro o nome agora. Concessões, são concessões públicas para o setor privado. E tem navios de frete. Por exemplo, eu tenho um transporte, vamos falar que eu tenho 1 tonelada de grãos para levar para outro país. Então, eu vou lá, contrato, né, esse navio, essa embarcação, vou lá na agência deles, eles me alugam e sempre está liberado, né? Aí tem vários tipos, né, deles. Tá aí os modelos de navios, né, como já citados. Vai lá, frente. Temos o navio de carga geral. Esse navio geralmente ele é usado para cargas de vários tipos. Cargas com pequenos lotes e grandes lotes. Carga com caixa, carga com sacas, cargas a granel. Ele é usado para todo tipo de carga. Temos os porta-container, que está na categoria dos maiores do mundo. Pelo fato de portar containers, a superfície é reta. Ele precisa de
portos maiores. Então, geralmente, esses navios não estão em portos pequenos, pelo fato do porte dele e pelo fato de carregar e descarregar uma facilidade maior. Nós vamos estar abordando também a forma dos contêineres, porque foi criado devido à necessidade de transportar essas cargas em um ambiente menor e mais utilizado. Então, isso houve a criação dos contêineres, que antigamente transportavam não em contêiner, mas dentro dos porões do navio. Como houve a necessidade de criar os seus contêineres. E hoje tem uma diversa linha de contêineres que cabem dentro dos navios e com uma facilidade maior de carregar. Temos os graneleiros, que você vê a estrutura dele que é diferente dos outros. A carga toda a granel, minério, grãos, arroz, trigo, soja, que é transportado dentro de grandes porões separados dentro dos navios. E também são gigantes. Transportam também minérios, dentre outros. O gaseiros, que já tipifica, você vê que também ele é diferente do outro. Dentro desses contêineres vão gás, vão produtos líquidos, de liquefeitos, químicos, dentre outros produtos também transportados dentro dele. Temos os petroleiros, químico. Ele é diferente também, é muito mais largo que os outros e são maiores. Os petroleiros também estão na categoria dos maiores do mundo. Temos o ro-ro, que é esse, que tem uma diferencial, ele tem uma escotilha atrás, que é usada para descarga e para carregar os navios. Geralmente esses navios são usados para carregar produtos em cima de rodas. Então, ele carrega carros, caminhões, caminhonetes, enfim. E as carretas que não vão com container, mas para um lugar, eles vão aqui dentro também. Motores, enfim. É usado também esteiras dentro desses navios para carregar produtos menores. Voltando, tem algumas curiosidades também dos navios que eu especifiquei. Temos um navio de carga geral, temos o maior dele, o maior do mundo dele, que é o MV Suacelas. Temos o navio de passageiro, que não foi exemplificado aqui, mas são os cruzeiros, que tipifica pela luxuosidade dos navios, pela altura dos navios, que ele é bem mais alto que os outros, pelo fato dele ter essa parte, mas essa parte daqui ela é diferente desse navio. São andares, e esses andares contêm cassinos, campos de futebol, apartamentos, suítes, bares, restaurantes, que são usados somente para cruzeiros ou para grandes viagens, que não são denominados cruzeiros. Temos o maior cargueiro, que a gente colocou até o nome ali, que é o Maersk Class Triple. Ele suporta cerca de 18.270 containers. Esse cargueiro é igual a esse, só que ele é bem maior. Ele tem 400 metros de comprimento, 59 metros de largura e pesa cerca de 552.859 toneladas. Temos também uma curiosidade, que é o maior petroleiro, que foi construído pelo Japão e maior também do mundo, que devido ao teu tamanho, o teu porte, ele parou de ser usado e foi vendido para a Índia. A Índia comprou esse navio somente para desmontar e aproveitar o aço. Esse navio era um super petroleiro Kinoko Neves. O mais pesado foi no Japão. Sendo a
sendo a construção humana mais pesada do mundo, e com 458 metros, 458,4 metros de tamanho, transportava petróleo do Golfo Pérsico para os Estados Unidos. Aproximadamente, dentro desse navio, suportava 4.240.805 barris de petróleo, sendo 18.000 caminhões-tanque. E temos também o maior porta-aviões do mundo, que não foi exemplificado aqui, mas nós temos uma categoria militar dentro dessas categorias de navio. Essa categoria militar é exclusiva para o Exército, só para as Forças Armadas. E temos um parecido com esse, só que só vem uma cabine e a pista, que é super gigante. Então nós temos o maior deles, com 342,3 metros, com 75 metros de largura, que é o USS Enterprise, que está servindo atualmente a Marinha dos Estados Unidos e que vai se aposentar o ano que vem. É necessário estabelecer critérios para especificar especificação dos diversos tipos de embarcação, embalagens para mercadorias e sua armação a bordo, visando a segurança das pessoas, a integridade da embarcação e minimizar os riscos ao meio ambiente. Transporte longo curso. Transporte marítimo de longo curso é aquele realizado em portos de diferentes países, em oposição ao transporte marítimo de cabotagem, realizado entre os portos localizados dentro do território nacional de um país. Aqui nós temos os portos mais movimentados, dados com base no 2004 e 2005, focando o nosso país, por exemplo, o Porto de Santos, que é reconhecido em toda a América por ser um dos maiores navegantes. Temos o de Paranaguá, no Paraná, Barra do Riacho, perto da gente, no Espírito Santo, Itajaí, em Santa Catarina, e o Rio de Janeiro, que era o próprio Rio de Janeiro. Eu vi alguma reportagem que o Porto de Itajaí ele está estabelecendo parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina para interligar, fazer um transporte intermodal que vai interligar o marítimo ao próprio ferroviário. Vai ser e no mundo, o Porto de Singapura, Hong Kong, da China, Xangai e Shenzhen. Busan, Coreia do Sul, Kaohsiung, Taiwan, Rotterdam, na Holanda, Hamburgo, na Alemanha, Dubai, nos Emirados Árabes, e Los Angeles, nos Estados Unidos. Os contêineres, como o Thiago vai falar, o de 20 pés, que é o menorzinho, o de 40 pés, e o estabelecimento da classificação dos contêineres, suporte de carga, cada um pode conseguir. Médio, no caso, como é o modelo inglês, como eu falei, na influência inglesa, ele é medido em pés. O Rubicha, de 20 pés também, que é o e o Raika, plataforma, também 20 pés, e tanque 20 pés. Só que aí já são para as outras categorias, cada uma se adapta à área que você vai ter. O flat rack, 20 pés, o flat rack de 40 pés. Você acha que é para transportar carga? Esse. É o estudo para não. Não, acho que esse é porque tem uns materiais que não podem, eles não
a largura, eles não conseguem entrar, não tem espaço, uma espessura. Aí eles são colocados por cima, por isso que em cima é aberto. Tipo de ponto que usou, nó, de pés, capacidade de pés. E a classificação da cidade. Bom, gente, englobando esse assunto, muita gente se pergunta, isso foi falado aqui, mas os impactos ao meio ambiente ao ter o transporte ferroviário, ou seja, os portos. Muita gente, as empresas multinacionais não pensam no meio ambiente ao instalar os portos ali naquele lugar. Vou citar um exemplo aqui lá no Rio Grande do Norte. Está tendo muito ataque a tubarões lá, que você já deve ter ouvido na TV ou visto, né? E aí na internet tudo. E aí os tubarões, eles colocaram alguma coisa assim para negociar, para quebrar as ondas. Eles colocaram atravessado. Só que aí eles desviaram, quebra-mar. Só que eles desviaram o custo dos tubarões, que eles na época do ano eles migram para os Estados Unidos, o Golfo do México. E ali desviaram. Aí por isso que os tubarões encontram aquilo ali, eles ficam só naquele lugar. E por isso que ocorre muitos ataques de tubarões, voltam ao litoral, na costa. E aí, por isso que ocorrem muitos ataques ali. E também na parte na descarga, pode haver algum acidente, e aí na carga de óleo também pode se derramar alguma coisa assim. Como aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás, na petroleira lá no próprio Golfo do México, quando uma petrolífera americana, ela despejou muitos milhões de litros de petróleo no mar e acabou poluindo aquilo por um longo período. E é por isso que aí muitas vezes devemos pensar, né, se vai haver algum impacto ambiental, muitas empresas não pensam nisso, e aí pode morrer muitos, o meio ambiente pode se degradar, entendeu? Por isso devemos pensar assim, se algum dia de vocês virarem donos de algumas multinacionais, e se forem instalar alguns postos, pensem nisso. Aqui aquilo que o Fred já tinha falado, a classificação, de químicos, combustíveis, gases, alimentos, areias, cereais, minérios e automóveis. Cargas perigosas. Cargas sólidas perigosas a granel. Tem a questão que a ONU ela tem toda uma classificação, como é a Organização das Nações Unidas, e o petrolífero ele tem que seguir uma ordem para chegar a determinado país. Ele segue a ordem da ONU, e a ONU estabelece uma classificação dos navios que tem carga perigosa. Para ilustrar a apresentação feita, a gente confeccionou uma maquete que está representando um processo muito utilizado no modal marítimo, que é o descarregamento de um navio cargueiro no porta-container. Na maquete que nós fizemos aqui, a gente retratou um porto do qual tem um navio porta-container vindo do México, que ele está fazendo um curso intercontinental. Ele atracou no porto e aqui estão recolhendo os containers que vai vir para essa área, que é a área da estalagem dos containers. No porto também tem os reservatórios para os líquidos, para transportes líquidos de cereais. Tem o cais que, além de o cais é para navegações menores, tipo barcos trazendo poucas coisas. Eles descarregam aqui no cais e já tem uma saída já para a estrada. Como o modal marítimo é um modal que se restringe ao porto, ele sempre é interligado por outro modal. No caso, a gente representou aqui o que é o mais comum no Brasil, que é o modal rodoviário. São poucos portos que tem um modal ferroviário que também é utilizado. O modal rodoviário aqui está sendo ligado na BR 283 e 282, quilômetro 666. Está sendo ligado aqui, tem entrada para o porto
Esses daqui são os guindastes e os elevadores que estiram os contêineres. Eles são descarregados já nos caminhões ou trazidos para cá. Aqui tem os navios de patrulha e também os navios rebocadores, caso tenha algum problema no porta-contêineres. Os porta-contêineres. Aqui é o quebra-mar, como o Caleb já exemplificou. É sempre utilizado por causa, como tem embarcação e transporte, eles quebram a maré para não haver ondas, porque aí poderia atingir essa parte aqui. Aí fica fica sem maré aqui, fica negociado. Aqui é a gerência geral, onde ocorre toda a burocracia. Os navios que chegam, eles têm que fazer a burocracia na alfândega, tudo e tal, para poder descarregar e para poder carregar também os contêineres. São carros carregando já os contêineres, as cargas. Geralmente sem sempre o patrulhamento da polícia para cargas perigosas, tem o cais e o transporte marítimo, ele, como eu estava dizendo anteriormente, é para apresentar mais uma coisa, porque ele estabelece cada parte do corpo como funciona o regimento legislativo. Como ele é internacional, não dá para você estabelecer determinado país que controle esse fluxo. Claro que há mais influências para alguns e para outros. Isso vai variar de acordo com a influência desses países no transporte. Porém, no caso do transporte marítimo em si, ele é regido pela Convenção Internacional de Hamburgo, que acredito. Foi uma conferência realizada na Holanda, que é um dos grandes países que realizaram essa convenção para, através dessa conferência, determinar quais seriam os procedimentos legislativos necessários para que os países pudessem colocar as suas embarcações em todo o mundo. Afinal, o transporte ele vai de norte a oeste. É completada pela Convenção Internacional de Bruxelas, na Bélgica, International Convention for Unification of Maritime Rules, e aqui ela é incorporada pelas leis do Bills of Lading, que foi um regimento criado nessa conferência, que foi a questão dos impostos que você deveria pagar para conseguir exercer a função do transporte marítimo pelo mundo. O Bills of Lading é um conjunto desses tributos e todas as empresas são necessárias para algum seguro ou até pela questão da segurança da embarcação, tudo está contido nisso aí. Até pela questão da segurança dos países, porque a gente sabe que no nosso mundo, por conta da diplomacia complicada entre alguns países, muitas vezes nem existe, você não sabe muito bem o que um navio pode levar ao seu país. Então ele tem que pagar uma coisa para garantir a segurança e também para poder fazer contrato marítimo, que é o caso aquele que você paga. Eu quero de um país a outro. Geralmente é governamental, que é de porto para porto, é o privado. Os serviços oferecidos são as linhas regulares, as conferências de frete, os short sellers, os outsiders, as linhas regulares e o abastecimento, que é aquilo que nós explicou anteriormente. Os principais fatores levados em conta para a formação do frete são o frete básico, o área calórica, aquela questão do valor do produto, a sobretaxa de combustível, a taxa para volumes pesados, a taxa para volumes com grandes dimensões, tudo isso também está incluído no Bills of Lading. A negociação do transporte marítimo o peso, a carga geral, o peso da carga, o contratante paga o preço da carga, aplicando valores de frete por tonelagem ou por página, que é uma carga containerizada, que é o contratante paga o preço total do serviço. Veja, não paga mais de maneira racional.
favorece a economia hoje. Porque o traficante paga o preço da carga fracionado como uma produção também. Há muitas outras negociações de conhecimento marítimo dependendo da legislação. E aqui nós estamos vendo, né? Porque já que é um acordo internacional com a ONU, então essa taxa, mesmo que é paga para um país, isso é direcionado para uma superseguradora mundial. Por exemplo, ali tem o pré-pago. O pré-pago normalmente, né, é aquele que o indivíduo vai lá. Isso. Aí tem uma questão, o apagar, por exemplo, eu sou o governo brasileiro, vou vender para o governo argentino. Então eu vou ver o que eu vou pagar para o governo argentino depois que eu entregar a carga para ele, ou ele vai me pagar alguma taxazinha, né? Isso aí depende da burocracia de cada país, que isso aí já não mexe deles. E para calcular esse frete, né, eles cobram a tonelagem, como a Matheus falou, e a cubagem. Então, muitas vezes, quando os navios são do governo, como o Brasil tem 200, que é do próprio governo, ela vai cobrar por meio de metro cúbico dentro do navio. Não importa a tonelagem, lá vai cobrar por metro cúbico. Isso. Essa não é muita vez não? Essa mesma coisa continua o mesmo assunto? Não passou não? Esse aqui o Matheus já falou, aí Um modelo de bloco que é o contrato que eu falei, que é um contrato que você paga lá todos os seus tributos, é como se fosse um contra-cheque, realmente, de todos os valores que você paga para poder traficar. Isso é a pagar Como podemos ver aqui no cartaz, algumas características do modal alfaviário. Ele é o modal mais utilizado no comércio internacional. No Brasil, o modal alfaviário tem mais de 90% do transporte internacional. E, adicionando a esse modal, ele amortece o impacto do fluxo de carga no sistema viário local. Ele acaba amortecendo tudo. Tem muito modal rodoviário, ferroviário, e esse modal alfaviário acaba ajudando a minimizar os impactos que os outros modais acarretam no país. Seria um grande amortecedor se no nosso país realmente fosse investido o fluvial. Sim. E aqui são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, os navios, obviamente, e os equipamentos que são utilizados. E os custos variáveis são a capacidade para transportar grande tonelagem, que varia de cada navio, cada transporte, de cada carga. Contudo, nós sabemos que todo esse transporte marítimo ele engloba 70% do transporte mundial. Só que nosso Brasil é um dos mais propícios para esse transporte marítimo e aquaviário, porque temos cerca de 10 mil quilômetros de costa marítima e não são usados. Por fato, e esse modal de transporte ele é um dos modais também caros para ser implantado e com vantagens e desvantagens na instalação dele dentro de um país. E além da construção dos navios também, que é uma parte burocrática muito cara e com um longo período de tempo para construir um navio só. Passa de 1 ano a 3 anos, dependendo do tamanho do navio e do porte do navio. Contudo, vemos que isso vem crescendo, o transporte marítimo e aquaviário vem crescendo gradativamente na história. Hoje já conseguimos, dentro do Brasil, no Brasil, com o transporte cerca de 350 milhões de toneladas por ano. E isso vem crescendo devido a essa capacidade. Só que as desvantagens são muito grandes dentro desse contexto. Um desses contextos é a superlotação de grandes navios e o engarrafamento desses navios nos portos, pelo fato de não oferecer uma estrutura melhor, uma estrutura intermodal melhor nos portos. E há um sufocamento de um porto só, que refere muito, nós vemos bastante nas reportagens, é o Porto de Santos,
recebe muita mercadoria e transporta muita mercadoria. Temos uma curiosidade também muito importante, é que nós temos já um projeto feito, foi divulgado, do nosso Porto do Sul. É uma visão maravilhosa para todo mundo, né? Esse porto ele vai interligar uma ferrovia com a rodovia, trazendo de Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, iam trazer seus produtos até a uma determinada cidade. Todo o material transportado ia usar a ferrovia, e essa ferrovia ia colocar esse produto até o Porto do Sul, que está sendo uma bagatela e não foi feito até hoje, e pelo jeito vamos esperar, né? Se usarmos esse meio de transporte, a economia do Brasil com certeza vai aumentar lá em cima. Só que para ser implantado é muita burocracia, é muita política e é muita corrupção, que é muito complicado. Após, dentro do Brasil, esse modelo de transporte foi usado e foi fortalecido com a criação de algumas entidades que começou a impulsionar esse modelo de transporte dentro do Brasil. Foi o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, o CONIT, o DENIT, a ANTAG e a NTT. Então começou, a partir daí, um processo de implantação desse transporte dentro do nosso país e aumentando também a nossa economia. Então, aqui estamos chegando no fim desse trabalho, então esse negócio esse transporte a gente deve resolver como comércio, mas sim uma integração entre os povos. Porque esse tipo de comércio é tipo a democracia, a diplomacia desse país. Se não fosse isso, por exemplo, como estaria a relação hoje em dia Cuba e Estados Unidos? E aí os Estados Unidos nem Cuba tem relações comerciais, por que não tem esse tipo de transporte? Não que não tenha, mas se eles não querem. Então isso é uma forma de mostrar paz e união entre esses países. É interessante perceber que o atraso de Cuba também pode ser referido a isso, aos povos e às relações com outros países, e por isso ele fica no atraso sempre e tem sua economia empobrecida. Bom, agradeço a atenção de todos.